E aí, muita dificuldade de dar feedback aos seus colaboradores? Tenho atendido muitos líderes no processo de mentoria de carreira, tanto pela internet quanto presencialmente, que sentem muita dificuldade em lidar com os seus funcionários, com os seus colaboradores. Normalmente, o que acontece? Na nossa vida profissional, nós vamos progredindo e, por exemplo, de uma função em nível operacional ou nível técnico, pelo seu mérito, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, você vai crescendo e chega muitas vezes a um cargo de liderança. E é aí que o desafio vem: como liderar pessoas. Eu tenho percebido que cada vez mais as pessoas sentem o desafio da liderança, principalmente na dimensão em que elas gostariam de ser o chefe que elas sempre sonharam e percebem que muitas vezes elas não podem ser esse tipo de líder para os seus colaboradores. E é justamente equilibrar essa vontade de ser um bom líder, de ser um líder próximo, de ser um líder que realmente acolhe as pessoas e a entrega de resultados. E é nessa hora que a gente pode utilizar uma técnica muito interessante chamada liderança situacional. Recentemente, inclusive, fiz um workshop numa empresa para aproximadamente 150 pessoas a respeito dessa temática. E o que é a liderança situacional? De acordo com a maturidade de cada pessoa, você vai adotar um determinado estilo de liderança. E quando a gente fala maturidade, talvez a primeira ideia que vem à nossa mente é a questão da idade. Quanto mais velho, mais maduro ou com maior maturidade. E isso não é uma verdade. O conceito de maturidade para a linha de liderança diz respeito a 3 aspectos específicos. 1. O conhecimento ou conhecimento técnico. 2. A experiência. E 3. O comprometimento. Esse conjunto de aspectos, conhecimento, experiência e comprometimento, é que determinam o nível de maturidade de uma determinada pessoa. E de acordo com o nível de maturidade de uma determinada pessoa, você, enquanto líder, vai adotar um determinado estilo de liderança. Então, vamos lá. Se uma pessoa tem baixa maturidade, ou seja, não tem nem conhecimento, nem experiência e tampouco comprometimento, é o tipo de profissional que, obviamente, vai exercer uma atividade muito repetitiva, uma atividade que não demanda realmente muitas responsabilidades, sem menosprezar ninguém, mas seria o tipo de atividade de pegar uma coisa aqui e levar essa coisa lá. Mas uma coisa assim, mais ou menos simples. Pois bem, então, para uma baixa maturidade, você, enquanto líder, tem que adotar o estilo denominado determinar. E o que é determinar? É simplesmente você dizer claramente o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Sem muitas explicações e sem muitas justificativas. E os sem muitas explicações e sem muitas justificativas é porque não adianta explicar. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de experiência e por falta de comprometimento, pelos 2 fatores anteriores também não existirem, a pessoa não entende muito bem os teus argumentos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem é líder talvez já tenha passado por isso. Por vezes você pega um determinado colaborador, um determinado funcionário e explica para ele a razão dele ter determinada postura, de não falar determinada coisa, de se preocupar em dar um bom atendimento, porque nós não queremos perder um cliente. E por mais que você explique e deixe tudo muito claro, a pessoa faz completamente o oposto. E aí você entra em desespero, porque você já explicou, mas perceba que esse colaborador, pela baixa maturidade,
ele não tem um entendimento da dimensão do que é perder um cliente. Ele não consegue compreender isso. E aí você se desgasta, se frustra e realmente o resultado não acontece. Então, baixa maturidade, determinar. O extremo oposto, ou seja, alta maturidade, muito conhecimento, muita experiência, muito comprometimento, você não vai determinar, porque a pessoa vai ficar frustrada em alguém dizendo o que ela tem que fazer e como fazer. Para uma pessoa de alta maturidade, o estilo de liderança sugerido é o delegar. Ou seja, você realmente delega. Deixa a pessoa fazer como ela entende que deve ser feito, porque ela tem todas as qualidades e conhecimentos necessários para realizar. Então, até o momento vimos os dois opostos. Baixa maturidade, determinar. Alta maturidade, delegar. E, para fechar, vamos olhar então os dois meios termos, média baixa ou média alta. Então, média baixa. A pessoa já tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência, já gera um pouco mais de comprometimento. Então, o estilo de liderança sugerido é persuadir. O que é persuadir? É você usar argumentos para convencer a pessoa de determinada coisa. Então perceba, se antes não adiantava explicar as razões pelas quais a gente pode perder um cliente, agora, como a pessoa já tem um pouco mais de maturidade, ela já compreende. Então você vai persuadir ela a não ter determinado comportamento. E quando a gente tem uma média alta, ou seja, quase na alta maturidade, você já pode começar, digamos assim, a trocar um pouco mais de ideia. Então, média alta, o estilo sugerido é o compartilhar. Como o próprio nome diz, o que é compartilhar? Você vai trocar experiências, você vai sugerir, você vai ouvir sugestões e, por conta disso, compartilhar aquilo que tem que ser feito. Então, para que ninguém fique perdido nesse vídeo, baixa maturidade, eu determino. Média baixa, eu vou persuadir, convencer. Média alta, eu vou compartilhar. E alta maturidade, eu simplesmente vou delegar, deixar a pessoa totalmente livre para fazer o que ela tem que fazer. Acredito que essas dicas podem te ajudar, principalmente porque eu percebo, e vou repetir o que eu falei no início do vídeo, eu percebo que muitas vezes o líder se frustra porque ele quer ser uma pessoa bacana, ele quer ser amigo dos colaboradores, dos funcionários, e ele adota essa postura e às vezes as pessoas não estão preparadas para ter esse líder gente boa que muitas vezes a gente quer ser. E os resultados não acontecem, e os resultados não acontecendo, há uma sobrecarga emocional, há uma culpa, há uma cobrança, há um medo, e aí às vezes o resultado é péssimo porque se eu não posso ser amigo, eu me torno o seu pior inimigo. Então, minha gente, dar feedback é você trazer as pessoas para o seu lado, apresentar oportunidades de melhoria, ajustando o seu estilo de liderança, principalmente a maturidade das pessoas.